tarde, eu sou Fernanda, né, sou psicóloga, atualmente docente e coordenadora do curso de Psicologia da Universidade Estácio de Sá, campus Nova Iguaçu, onde eu tenho um grupo de pesquisa em avaliação psicológica, que é o GEPAP, né, do qual a Isabela vem hoje como representante, para apresentar aí uma revisão sistemática que nós fizemos sobre cirurgia bariátrica, né? Atualmente eu sou doutoranda da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Instituto de Psiquiatria, trabalho com avaliação psicológica há 20 anos, eu costumo brincar que agora eu já não gosto mais tanto de falar o tempo, porque automaticamente as pessoas vão fazendo uma conta da idade, né? Mas é isso, eu comecei em 2000, no estágio em avaliação psicológica, a minha prática e pesquisa é toda em avaliação psicológica, né? Eu comecei com porte de arma de fogo e depois fui caminhando por outras áreas, até porque estou vinculada ao Instituto de Psiquiatria, mas sempre no processo de avaliação psicológica. No mestrado, trabalhei com construção de instrumentos com a professora Cristiane Fayad, hoje da UNB. Atualmente, eu sou doutoranda da Adriana Cardoso, né, no IPUB, também com alguns trabalhos ali introdutórios, né, de construção e validação de ferramentas psicológicas. E aí, hoje eu vou, junto com a Isabela, apresentar para vocês uma revisão sistemática que fala sobre avaliação psicológica no pré-operatório, né, de cirurgia bariátrica, que tem sido aí uma das linhas de pesquisa do GEPAP. Quando pudermos começar aqui, a gente consegue compartilhar a tela? Consegue, né? Isa, você consegue compartilhar a apresentação ou você quer que eu faça para você? Eu queria que você puder, porque eu estou no celular e eu tenho um pouco mais de dificuldade. Eu compartilho para você, dá só um minutinho. Isso. Aproveita para ir se apresentando, Isabela, enquanto eu boto aqui sua apresentação. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui. Um pouco feliz misturado com um pouco de ansiedade por conhecer vocês, por estar nesse grupo, um grupo muito importante. Eu descobri recentemente o Instagram, o YouTube também, o canal. Tenho acompanhado alguns vídeos de vocês. E para mim é uma honra estar aqui falando para pessoas que já estudam há um tempo, ou há bastante tempo, como a professora Fernanda, né, 20 anos aí nesse percurso. Então, eu me sinto, assim, privilegiada de estar falando para vocês. Eu sou recém-formada, colegial agora em setembro, né, então estou novinha, sair da parte aluno para ir para profissional, dar um pouco daquela preocupação em estabelecer uma prática profissional com responsabilidade. E há um tempo, né, eu faço parte do GEPAP, também do NUPAP, que é um grupo de saúde mental, e também a gente mescla um pouco da avaliação psicológica nesses estudos, e para mim está sendo muito bom, desde já compartilhar com vocês essa tarde, estar neste encontro. Vocês conseguem ver a minha projeção? Fernanda, fala do CONAP também, Fernanda. Ah, sim. O grupo de pesquisa em avaliação psicológica, nós estamos em 2020, né? Começou em 2016, foi a nossa primeira edição, que foi o Congresso de Avaliação Psicológica da Baixada Fluminense. Uma iniciativa que começou bem tímida, né? Assim, contando um pouco do histórico, nós ganhamos um edital do Conselho Federal para realizar um evento em avaliação psicológica. Nós já tínhamos o grupo de pesquisa, e aí o grupo animou em fazer. Tivemos alguns colegas parceiros, né, como o professor Hernandes, que aceitaram esse desafio e iniciaram conosco lá em 2016 o primeiro Congresso de Avaliação Psicológica da Baixada Fluminense. Nem nós tínhamos uma expectativa de como é que seria o desdobramento desse evento, né? Mas a primeira edição foi uma oportunidade de reunir, né, de articular, de conversar sobre avaliação psicológica, e isso nos motivou a dar continuidade no evento, né? Então, o CONAP está na sua terceira edição. No nosso último evento,
foi 2000, nós estamos em 2020, foi 2019, tivemos alguns representantes do grupo de pesquisa do professor Hernandes, né, pesquisas super elogiadas, algumas com publicações, inclusive na revista da universidade, né, que fez uma edição especial do CONAP, tanto do segundo quanto do terceiro, e esperamos que em 2021 possamos fazer a quarta edição, ainda não sabemos em que modelo, né? Os eventos estão todos acontecendo no modelo remoto, não sei se faremos, né, se já teremos a possibilidade de fazer algum evento na modalidade presencial, mas se assim não for, faremos a nossa quarta edição no modelo remoto. E esperamos poder contar aí com a participação de vocês, que sempre foi tão importante para essa construção do evento. Dando início à nossa apresentação, vocês conseguem já ver a minha tela? Já. Já? Luísa, quando você quiser, pode começar. Eu não estou conseguindo ver a sua tela. Precisa colocar isso, perfeito. Oi? Não, tá perfeito. Assim, agora eu consigo ver. Então, vamos lá. Essa pesquisa nós publicamos ela em 2019 na revista da Estácio. Então, foi um estudo, uma revisão sistemática sobre avaliação psicológica no pré-operatório para cirurgia bariátrica. Aí nós temos algumas integrantes, né, que foram a Tayane, a Lucinéia, a Edla, todas já formadas, elas formaram antes, e agora eu, recém-formada, então nós realizamos ainda no GEPAP essa pesquisa sob orientação da professora Fernanda. Então, vou fazer uma breve introdução, né, da cirurgia bariátrica, para a gente entender um pouco desse processo e chegar até lá na metodologia objetivo dessa pesquisa, né? Então, a cirurgia bariátrica ela tem sido cada vez mais utilizada no tratamento da obesidade e ela tornou uma opção atrativa por reduzir o peso de forma sustentável e rápida. Então, ela é recomendada para o público obeso e mesmo com dietas ou outros tratamentos continuam a ganhar peso. É importante ressaltar que esse ganho de peso associado a uma ou mais comorbidades poderá impactar no óbito desse indivíduo. Então, seria uma opção para esse público. E aí eu trago alguns dados, né, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, de 2011 a 2018, do número de operações. E aí nós temos a porcentagem de 84,7% no aumento desses procedimentos. Chega a mais de 424 mil procedimentos no Brasil. Aí nós podemos ver um gráfico. Isso. Aí esse gráfico ele traz uma crescente aí desde 2011 até 2018. Não conseguimos dados ainda de 2019 e 2020. Nesse contexto pandêmico, a gente pode ter uma variação, né, de diminuição das cirurgias. Mas aí nós observamos, né, a alta dos planos de saúde, que seria essa coluna aí verdinha, né, os procedimentos realizados pelo SUS e também em particular. Né, a gente percebe esse aumento significativo aí ao longo desses 8 anos. Esses dados são do DataSUS. E aí eu trago também algumas... Está dando um pouquinho de eco aqui para... Pronto, melhorou. Então, eu trago alguns critérios estabelecidos pela portaria do Ministério da Saúde, a de número 424, em 2013. Em 2017, saiu uma nova portaria, mas nada que venha alterar esses critérios para o candidato à cirurgia bariátrica. Então, seria o primeiro critério para a pessoa ser candidata a esse procedimento,
seria o portador de obesidade grau 3, seria a obesidade mórbida, que compreende no MC sem comorbidade ou um tratamento sem sucesso durante 2 anos. O outro critério seria para pacientes obesos de grau 3, que seria do IMC de 35 a 39, aí seria associada a comorbidades, e também sem sucesso no tratamento clínico realizado por no mínimo de 2 anos. E aí eu trago uma tabelinha, né, só para a gente observar, que seria esses 2 últimos, que seria a obesidade severa e mórbida da pessoa ser candidata a esse procedimento bariátrico. É importante a gente fazer algumas considerações e pensar, né, a partir de que ponto que a gente começou a pensar nessa pesquisa. E aí nós consideramos que o procedimento bariátrico, ele tem, a literatura aponta para um alto índice de fracasso no pós-operatório, principalmente no primeiro ano da cirurgia. E aí a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Síndrome Metabólica também aponta, mesmo que seja uma rara incidência, mas aponta que pode ocorrer trombose, infecções, pneumonia, diarreia num procedimento pós-cirúrgico. Também um outro ponto importante, que seria a compulsão alimentar, que ela está também constantemente associada à obesidade. Então, poderia resultar aí um risco da troca da compulsão, podendo gerar aí um abuso de álcool e outras drogas. Seria a troca dessa compulsão por outras substâncias. E outro ponto importante seria o risco de suicídio, que seria uma alternativa que poderia surgir para a pessoa lidar com esses conflitos aversivos presentes no cotidiano, não podendo utilizar ali o alimento como um recurso de controle, né? Seria o comer emocional. Então, é um outro ponto importante. E o risco de depressão. Então, para minimizar esses possíveis riscos do pós-operatório, o Ministério da Saúde trouxe algumas contraindicações e tornou a avaliação no pré-operatório obrigatória. E aí nós podemos ver as contraindicações. Isso. Então, o Ministério da Saúde, na portaria 424 de 2013, traz aí como contraindicação a limitação intelectual em pacientes que não tenham um suporte familiar adequado para passar pelo procedimento, quadro de transtorno psiquiátrico não controlado, ou seja, que não esteja em acompanhamento daquele processo, incluindo também o uso de álcool e outras drogas ilícitas. Seria também a questão do tabagismo, que também aparece associado à questão da obesidade. E aí também é importante a gente atentar que os quadros psiquiátricos graves, eles não são contraindicados quando eles estão em um processo de controle, de tratamento, que esse paciente esteja em acompanhamento com a equipe, com o psicólogo. Então, ela pode passar, sim, por esse procedimento, desde que esteja nesse acompanhamento e nesse controle do transtorno. Outra contraindicação seria a doença cardiopulmonar descompensada grave, que influencia na relação do risco e do benefício. Então, é importante avaliar quais são os riscos, quais são os benefícios que pode trazer para esse paciente. Também a hipertensão portal com varizes esôfago-gástricas, doenças imunológicas ou inflamatórias do trato digestivo superior, que vem a predispor um sangramento digestivo ou outras condições de risco. Também é contraindicada a síndrome de Cush, que seria uma síndrome provocada pelo alto índice de cortisol. Também está bem associada a esse alto índice de cortisol com a ansiedade, então não é indicado que o paciente que tem essa síndrome realizar a cirurgia, que seria essa síndrome decorrente da hiperplasia suprarrenal
não tratada e tumores endócrinos. Seriam algumas contraindicações. E aí nós pontuamos, né, para avaliação no pré-operatório. O que é considerado? É considerado compulsório, ou seja, obrigatório. É importante realizar essa avaliação. Ela pode ser feita pelo psicólogo ou psiquiatra e deve considerar os critérios de indicação e contraindicação da Portaria 424 de 2013 do Ministério da Saúde. É importante também, dentro dessa avaliação, os riscos e os benefícios que esse procedimento vai trazer para a pessoa, né? O risco cirúrgico, a presença de comorbidade, expectativa de vida e os benefícios do emagrecimento. Então, vê que está sempre contemplando esse conceito de saúde, trago pela OMS, que seria o bem-estar biopsicossocial. Então, está sempre contemplando, né, esse conceito de saúde para o paciente. E também é importante inferir a aptidão ou inaptidão para esse procedimento. Então, é importante avaliar se o paciente está apto ou não para ser candidato a esse procedimento. E aí, o objetivo e metodologia, né? Nós realizamos uma revisão sistemática sobre avaliação psicológica no pré-operatório para a cirurgia bariátrica e alguns objetivos, né? Principal é investigar e discutir como é realizado o processo de avaliação no pré-operatório para CB e também identificar testes, técnicas, instrumentos que estão sendo utilizados, a formação desses profissionais envolvidos na avaliação, quais seriam esses números, quantos encontros têm acontecido nesses processos, e também nós ali destacamos revista, ano de publicação, enfim, dos artigos encontrados. Pode passar. E aí nós procuramos, né, nós fizemos essa busca no Cielo, PepsiC e PubMed. Nós estabelecemos algumas palavras-chave, que seria avaliação, cirurgia bariátrica, instrumento, escala, teste associada à cirurgia bariátrica. Também estabelecemos um filtro, né, de acordo com a resolução do Conselho Federal de Medicina, que foi publicada em 2015, por isso nós contemplamos apenas artigos de 2015 a 2018, baseadas nessa resolução que ampliou a lista de comorbidades para os candidatos do critério B, que seriam aqueles candidatos com obesidade grau 2, que seria de 35 a 39, e que seria necessário ter comorbidades associadas para ser candidato a esse procedimento. Então, essa resolução atualizou essa lista e, por isso, a gente estabeleceu esse filtro, né? O que aconteceu após essa publicação dessa resolução. Então, nós excluímos artigos duplicados, exclusões por assuntos, que tratava do pós e não do pré-operatório, ou que não tratava de avaliação, e mesmo assim acabou caindo lá na seleção. Nós excluímos também por leitura completa, nós fizemos as leituras dos resumos e, por fim, a leitura completa dos documentos encontrados. Então, os resultados também é importante pontuar que de 2018, apenas compreendendo de janeiro a março, né? Então, como a gente fez essa busca, então não foi possível estabelecer aí um parâmetro para 2018, não foi completo, só foi até março. Então, um fluxograma para a gente compreender, né, como esses artigos se tornaram elegíveis, né, e incluídos nesse estudo. Começamos lá com 2000 e aí, a partir dos critérios de exclusão e inclusão, nós chegamos a 39 estudos encontrados. E aí, para trazer uma discussão aqui nessa tarde, nós estabelecemos alguns gráficos, alguns pontos importantes do que a gente encontrou nesses 39 artigos do que a literatura tem trago. Então, primeiro seria relacionado à produção. A gente observa que de 2015 a 2016 a gente tem apenas 13
pesquisas, né, nesses anos, e aí 2017, 11, e 2018 apenas 2 produções relacionadas ao tema. Aí quando a gente fala em produção nacional e internacional, a gente vê aí, né, há poucas pesquisas, né, a gente vê internacional a quantidade de pesquisas, mas infelizmente no Brasil poucas pesquisas. Dos 39, apenas 3 artigos encontrados que tratavam do tema e que estão tratando do contexto Brasil. E aí, da análise dos documentos, a maioria, né, são instrumentos, dos instrumentos utilizados nesse procedimento de avaliação, maioria de domínio público, e aí de testes que são privativos, apenas 3, né, de uso exclusivo do psicólogo, e eles são testes psicométricos, né, 4 deles são psicométricos. E aí nós temos aqui algumas técnicas que foram citadas nesse processo de avaliação, além de utilizar os instrumentos de domínio público e também testes de uso privativo do psicólogo, também foram utilizadas técnicas como psicoeducação, que é bem comum, né, na terapia cognitivo-comportamental, grupos de apoio, orientação multiprofissional, entrevista clínica semi-estruturada. E aí nós destacamos aqui 3 testes apenas que foram utilizados nesse processo de avaliação, todos eles psicométricos. Aí, nós trouxemos aqui 14 dos 57, são escalas, inventários que foram encontrados aí nesses estudos para avaliar nesse procedimento do pré-operatório para cirurgia bariátrica. Então, a escala de compulsão alimentar, a escala de alexithymia, inventário do temperamento, escala de ansiedade e depressão, questionário de forma corporal, de autoestima, de dependência alimentar e por aí vai. Nós encontramos 57 instrumentos. E aqui, analisando os profissionais, desses 39 estudos, apenas 20 deles citam o psicólogo participante dessa equipe multiprofissional, né? 19 não citam o psicólogo como participante dessa equipe na avaliação. E aí, desses 20, apenas 10 utilizaram testes de uso privativo do psicólogo e 10 não utilizaram, né? Então, a gente vê aí um disparate nessa avaliação do quão seria importante o uso dos testes para fazer essa avaliação desse paciente. E aí a gente traz alguns pontos para discussão. Primeiro seria que o procedimento bariátrico ele visa a melhora clínica, ao estado de bem-estar de saúde e não a estética. Então é comum a literatura apontar que esses pacientes, alguns deles vão com essa expectativa do corpo perfeito para esse procedimento. Mas a gente observa que em alguns casos o que acontece, né, o que pode acontecer seria o excesso de pele, né, resultante dessa cirurgia. E aí esse excesso de pele, ele pode resultar no contrário disso, do que ele estaria esperando, né, que seria a percepção de insatisfação com a própria imagem corporal, né, por conta daquele excesso de pele que vai acontecendo com a redução do peso dele no pós-cirúrgico. Então, esse padrão, essa internalização que vem vinculado também muito com as mídias sociais, então é importante que ele seja contemplado nessa entrevista, que ele seja discutido com o paciente sobre como será esse pós-cirúrgico dele, né? Que não é bem assim nessa realidade, como poderia ser, qual é a realidade desse procedimento, que esse procedimento pode ocasionar para ele e tirar essas expectativas, né, estabelecidas e o que realmente poderia ocorrer, o que pode ocorrer nesse pós-operatório. Então, cabe ao profissional psicólogo levantar, discutir esses efeitos reais desse procedimento,
que seriam as mudanças nos hábitos alimentares. Não é só o procedimento, mas toda uma mudança, né, na estrutura de vida, estrutura alimentar, e também a adesão à atividade física, o acompanhamento psicológico, porque é uma mudança significativa na vida desse paciente. Não seria apenas o procedimento, mas agregado a esse procedimento, muitos outros pontos importantes para que ele venha ter um pós-operatório bem sucedido. E aí um outro ponto importante seria o aumento significativo dos procedimentos bariátricos. No Brasil, é diminuição de pesquisa. A gente observa lá que das 39 pesquisas, apenas 3 no Brasil, mas a gente vê o aumento nos procedimentos, que ultrapassa os 424 mil nesses últimos 8 anos. Então, como esse profissional ele vai embasar a prática dele ali para avaliar se não tem pesquisas que dê suporte a ele, pesquisas que apontam possíveis danos, apontam características possíveis que são necessárias de serem avaliadas, complicações. Então, é importante, né, a produção de pesquisas, e a gente vê que não está bem parada nessa prática. Pouca pesquisa, muitos procedimentos, como fica essa prática desse profissional. E aí a gente vê a escassez no Brasil comparado às pesquisas internacionais. Então a gente vê esse alto índice de interesse, mas a baixa na produção científica. Um outro ponto, né, que aparece seria o número de encontros. Os estudos eles não fornecem muitas informações de quantos encontros são, como é feita essa avaliação. O passo a passo dessa avaliação não é explorado muito bem nesses estudos. E algumas avaliações foram realizadas em apenas um dia. O paciente chegou, foi avaliado, então a gente vê que é uma avaliação curta comparada com a complexidade. É uma avaliação que ela não vai agregar, não vai ser possível agregar todo o histórico daquele paciente apenas neste um encontro, e aí a pesquisa trouxeram que seriam realizados em apenas um dia. Então, a gente também trouxe um ponto, né, que a gente vê uma divisão aí nos autores, a criação ou não de um protocolo, e a gente vê que ainda que o Ministério da Saúde ele venha definir critérios pela portaria que limita esse procedimento, ali não há limitações de fatores psicológicos, sociais, que também são importantes nesse processo, né? É importante o suporte social desse paciente. E aí o profissional, que seria o psiquiatra ou o psicólogo, ele fica assim, como avaliar, né? De que forma, o que eu devo considerar? Então ele fica por si, apenas por sua prática ali. O profissional não tem um parâmetro para ele avaliar esse paciente, o que ele deve considerar. E aí alguns autores, próximo. Aí alguns autores defendem a criação de um protocolo, né, que determine assim, especificamente como deve ser esse processo de avaliação. Outros discordam, porque a avaliação precisa ser flexível. Então, esse processo, esse protocolo traria ali um enrijecimento para a prática, deixava-se mais enrijecida, sendo que cada paciente ele pode ser avaliado, ele é considerado de uma forma diferente, né, único. Então, esse processo poderia lhe trazer um enrijecimento dessa avaliação e da atuação profissional. E um protocolo fechado, alguns apontam que não seria a melhor opção. E aí, a melhor opção seria apontar critérios de avaliação. É importante que esses critérios sejam avaliados, não o protocolo, mas isso é importante avaliar, isso é importante ter na prática do psicólogo que venha direcionar essa avaliação. E aí a gente traz alguns critérios, algumas características importantes, de acordo com Silva, que seria a nossa professora Fernanda, né? Um artigo que ela fez juntamente com Correia, e aí elas vão apontar as características importantes que devem ser
avaliadas. A primeira seria a existência de um apoio familiar e social de qualidade, níveis de neuroticismo e conscienciosidade, ansiedade, depressão, comportamentos compulsivos e inteligência. Então, com esses critérios, o profissional aí, ele vai poder realizar o plano de avaliação para cada paciente, especificamente, um plano para cada paciente, contemplando essas características. E aí ele poderia ter a liberdade, com essas características, escolher os testes, né, que objetivassem identificar essas características no paciente. Então, apontamos critérios, mas não enriquecendo a prática, mas que a pessoa possa ser norteada, né? Então, é importante avaliar essas características e aí cada uma monta o plano de avaliação de acordo com o paciente. Então, um outro ponto importante, né, que a gente trouxe para a discussão no artigo seria a manipulação de instrumentos. A gente vê que as pesquisas trazem instrumentos de domínio público e psicométrico. Então, se ele quer participar, se ele quer ser candidato, se ele quer estar apto, então é possível que ele venha manipular essas avaliações para que ele seja considerado apto. E a gente vê que nenhum teste projetivo, não todo teste ele pode ser manipulado, né? Possível que sim, mas assim, o uso de teste projetivo expressivo evitaria essa fragilização na avaliação. Então, seria uma avaliação mais minuciosa, que o paciente não teria tanto controle sobre as respostas, e a gente vê que a literatura aponta que isso não tem sido feito. Então, dos 10 lá, 10 dos 20 psicólogos citados nas equipes, apenas 10 deles utilizaram testes que não são projetivos, que não são expressivos, que são psicométricos, e aí corre o risco da manipulação dessas respostas para que o paciente seja considerado apto. E aí um outro ponto que a gente traz também seria a avaliação feita somente por psicólogos, contando, né, a avaliação dessas características da personalidade, que seria por conta do uso de testes projetivos e expressivos, né? O psicólogo, só o psicólogo pode usar esses testes, então uma avaliação realizada por um profissional da psicologia e ali contemplando nessa avaliação uma análise do todo, holística, compreendendo esse conceito de saúde, de bem-estar biopsicossocial. Então o psicólogo ele poderia fazer essa avaliação minuciosa desse paciente. E também um psicólogo que tem em sua formação conhecimentos técnicos necessários para colher, levantar e integrar esses dados, um bom conhecimento em avaliação psicológica, para poder realizar essa avaliação considerando o risco e o fracasso do pós-cirúrgico de cirurgia bariátrica. E aí nós terminamos algumas referências. Esse artigo está na revista, né, da Universidade, da Stasi, então ainda é possível acessar ele como todo. São alguns pontos que a gente trouxe lá na discussão, uma discussão que vai agregar bastante na prática do profissional que vai avaliar um candidato à cirurgia bariátrica. Obrigada. Professora Fernanda. A Isabela, vamos aguardar a Fernanda, né? Bom, muito bem, não é? Ótimo. Ó, pronto. Eu coloquei aqui para o Wanderson essa observação no chat, acho que ele não viu. Nós cometemos um erro grave de não perguntar quanto tempo nós tínhamos de apresentação, né? Para que a gente não tenha passado aí o nosso limite de tempo de apresentação e que nós tenhamos ainda a oportunidade de perguntas e discussões. Fernanda, aqui o tempo é assim confortável, né?
o tempo necessário para vocês apresentarem, tá? E depois a gente pode conversar. Não precisa se preocupar com isso, tá bom? Tá ótimo. Então, agora nós nos colocamos aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, né, do que a Isabela apresentou para vocês com relação à temática. Eu acho que hoje a gente se depara com um ponto crítico na cirurgia bariátrica, né, quando ela traz essa discussão inicial com relação ao aumento das estatísticas, que é um entendimento da cirurgia bariátrica como sendo um procedimento estético, né? Então, nós recebemos com muita frequência no consultório pacientes que vêm em busca da cirurgia, não com uma expectativa de uma qualidade de vida ou diminuição dessas comorbidades, mas sim uma expectativa de um belo corpo. Então, se há anos atrás, quando nós chegávamos no período de setembro, outubro, as pessoas corriam para as academias, né, que era o famoso projeto verão, agora as pessoas querem correr para a cirurgia bariátrica, né, entendendo que, de alguma forma, uma mágica vai acontecer e que em um mês elas estarão preparadas para estar num biquíni na praia, principalmente para nós que somos de região de praia, né, essa influência é muito forte. E aí o que eu percebo é que muitas vezes, e principalmente na iniciativa privada, né, o tempo entre a tomada de decisão, entre uma sugestão da cirurgia bariátrica e a própria cirurgia é muito curto. Então, esse paciente não tem uma tomada de consciência do que de fato é aquela proposição, né? E ele vai em busca, muitas vezes, de uma expectativa que é irrealista. Então, ele imagina, né, ele toma como referência esse dado de que ele vai perder muito peso e ele interpreta esse perder muito peso como ficar com uma boa forma do corpo. Só que o que a gente se depara na realidade frequentemente não é isso, né? Então, quando a gente perde muito peso, principalmente se você não tiver uma boa elasticidade da pele, é como se a gente pensa num balão de gás, né? Quando a gente desincha aquele balão que está cheio por muito tempo, há uma flacidez e a gente não volta à condição original. Então, nós temos um outro estudo que está sendo publicado agora sobre autoestima em pacientes pós-cirúrgicos, e que fala justamente dessa insatisfação no pós pelo formato do corpo, que desagrada muitas vezes, ainda mais pelo excesso de pele. Então, quando nós pensamos na cirurgia no processo de avaliação da cirurgia bariátrica hoje, a nossa proposição inicial é que seria um modelo de investigação clínica, e que, diferentemente do que a gente tem na avaliação clínica para pensar as psicopatologias, que nós tenhamos um momento nesse processo, que é uma proposta das COESAs, inclusive, em que possa ser feito o processo de psicoeducação, né? Então, onde esse paciente possa, de fato, entender o real objetivo do processo de cirurgia bariátrica e entender os desdobramentos do pós, porque o que a gente tem percebido, né? Eu trabalho só com avaliação psicológica, mas o que a gente colhe de dados de pacientes no pós-cirúrgico é que boa parte desse adoecimento, né, dessa melancolia e dessa ansiedade que está presente nos pacientes de pós-cirurgia é esse não atingimento das expectativas. Então, cria-se uma expectativa com relação a uma imagem corporal que não é satisfeita no pós-cirúrgico. E aí, hoje, eu faço, como o meu doutorado é no Instituto de Psiquiatria, né, a equipe é interdisciplinar e a gente convive com boa parte do grupo de médicos. E aí me parece que nessa fala, né, nessa indicação da cirurgia, quando se foca numa expectativa de perda de peso como sendo sucesso cirúrgico, né, é isso que é vendido para o paciente. Então, sim, perder peso ele vai, né, mas essa perda de peso traz muitas complexidades, né? Então, é frequente nós termos crises de ansiedade, porque essa privação alimentar abrupta no pós-cirúrgico, vindo de pacientes que são pacientes que muitas vezes têm uma compulsão alimentar, trazem um sentimento de ansiedade muito elevado e desdobrando em outras patologias. Essa insatisfação com a imagem corporal, que tem um impacto, inclusive, hoje, de um outro fenômeno, que é o fenômeno da mídia, né? De você ir em busca de uma imagem que é irrealista,
e que mesmo no pós-cirúrgico, com o acompanhamento de cirurgias plásticas, muitas vezes não é atingido, trazendo um alto score de depressão. Os pacientes que tomam uma decisão da cirurgia bariátrica não por um interesse genuíno, mas por uma influência familiar e social, e que nesse desdobramento, nessas limitações que muitas vezes são definitivas, trazem um alto grau de frustração e arrependimento. Então, o paciente, quando chega no nosso consultório, e aí eu que trabalho na iniciativa privada, né, eu acho que no atendimento do sistema de saúde pública, esse esclarecimento é feito com mais cuidado, porque não se tem urgência de fazer a cirurgia, né? Eu costumo brincar que se tem uma atividade que é desenvolvida, se tem um processo que eu entendo que às vezes é desenvolvido com maior qualidade no sistema de saúde público, por não ter pressa, é a cirurgia bariátrica. Então, não é passado, não é entendido que muitas das limitações que esse sujeito terá serão limitações para uma vida toda, né? Então, não é uma cirurgia... Quando o médico pensa nessa comparação entre você perder peso para garantir a sua saúde clínica, né, diminuir uma comorbidade, como uma pressão arterial, problemas cardíacos, problemas de articulação, e como custo disso, você deixar de comer um alimento que você gosta muito, né, como alguns relatam que nunca mais podem comer, engolir um pedaço de carne, né, você tem muitas restrições alimentares, ou até mesmo que você tenha um formato do corpo que não te agrada, mas o que está sendo avaliado ali, né, o que está sendo, a palavra correta não é barganhado, mas assim, o que está sendo discutido é a sua vida, a sua qualidade de vida. Então, o pensamento do médico é, você vai ficar com o formato do corpo que talvez não te agrade, mas a gente vai diminuir a sua pressão arterial e isso vai te dar uma sobrevida. Os pacientes que fazem a cirurgia com essa consciência, com esse entendimento, eles têm uma satisfação com a cirurgia no pós-cirúrgico mais alta. Aqueles que fazem, esse é o nosso próximo estudo, né? Aqueles que fazem, e são dados ainda introdutórios, mas que caminham nesse sentido, aqueles pacientes que fazem a cirurgia bariátrica com uma expectativa da imagem corporal, eles têm um índice de insatisfação e de adoecimento psíquico no pós-cirúrgico mais alto, né? Então, eu tenho pensado muito sobre essa tomada de decisão, que é uma tomada de decisão compartilhada, né? Você com o seu paciente pensando sobre a decisão da cirurgia bariátrica, mas a gente só pode pensar em decisão compartilhada a partir do momento que esse paciente tem acesso à informação, né? Do que é a cirurgia, dos desdobramentos da cirurgia, algo que eu não tenho percebido na prática profissional, que acontece com muita frequência, né? Então, é vendido uma mágica da cirurgia bariátrica. Se há tempos atrás se vendia a dieta da lua, o comprimido para perder peso, agora se vende a cirurgia bariátrica, né? Como se fosse um grande milagre de perda de peso. E a perda de peso em si, o número, né? O peso diminui. O problema é que, associado a isso, a gente tem uma série de desdobramentos psíquicos e físicos, né? Então, é algo que demanda ainda, todos os nossos estudos são introdutórios no que se refere à cirurgia bariátrica, mas essa busca de uma resposta, que é uma resposta imediatista, né, é algo da contemporaneidade, e talvez a busca da cirurgia bariátrica tenha aumentado como uma resposta disso, e que traz para quem está nessa área da prática, né, uma necessidade urgente de pesquisa e entendimento desse fenômeno, né? Então, é um pouco nessa linha que a gente tem caminhado lá no grupo de pesquisa para pensar a avaliação para a cirurgia bariátrica. Muito bem, Fernanda. Muito legal, assim... Eu gosto muito da sua apresentação, Fernando. Eu assisti no CONAP e assisti de novo, assim, com esses dados novos que vocês estão trazendo da imagem corporal. É muito legal. É Érica que tá falando? Hã? É Érica que tá falando? É. Olá, tudo bem? Que eu vejo um EPzinho. Como você vai? Tudo bem? Tudo bem. Eu tô morrendo de saudade de você. Adorei te ver aqui. Realmente. E me dá uma alegria ver, assim, essa pesquisa. Eu tinha visto essa apresentação no CONAP e ver agora, porque
para mim, eu tenho familiares que fizeram a cirurgia, então eu já acompanhei essa cirurgia como familiar que acompanhou o pós-operatório, fiquei com a minha tia. E o início do pós-operatório é com dieta de copinho e uma série de coisas. E é muito complicado ter essa noção, porque as pessoas não têm noção por quanto tempo que elas vão ter uma dieta restritiva tão séria. E o quanto essas dietas, num primeiro momento, trazem para a gente uma sensação, porque é uma mudança muito abrupta, né? Sim. A gente tem uma fala dos pacientes, e que é muito comum quando a gente vai fazer dieta, né? Já que eu vou fazer cirurgia bariátrica, então é o meu momento de comer tudo que eu quero. Então, assim, a gente vem de um movimento de comida, né? De uma quantidade de alimentos calóricos e de quantidade muito elevada, e uma privação abrupta. Então, quando a gente pensa, quem já teve a experiência de fazer uma dieta, sabe que os primeiros dias de restrição são os piores. Desesperadores, né? Mas você ainda pode, né? Dar uma roubada no brigadeiro da geladeira. Você desenvolve alguns mecanismos de fuga. Mas quando você fala de cirurgia bariátrica, isso pode te conduzir a um óbito. Isso é algo que eu ainda não pesquisei, mas que eu tenho pensado com uma certa frequência, né? Muitas vezes a gente tem relatos de pacientes que têm complicações clínicas e não é compreendido que aquela complicação clínica é uma demanda psicológica. Sim. Então, teve uma crise de ansiedade e tomou 1 litro de Coca-Cola, e esse litro de Coca-Cola trouxe um prejuízo clínico, né? Os registros são feitos como se aquela demanda fosse uma demanda bio, mas é uma demanda bio que teve como uma origem, talvez, uma questão psicológica, né, não investigada. Então, assim, eu acho que isso é uma das coisas que eu gostaria de trabalhar, ainda não fiz. Mas a gente tem muitos complicadores, assim, principalmente nos primeiros dias do pós-cirúrgico, né? Depois que eu acompanhei essa minha tia com essa cirurgia, é engraçado também, porque eu gosto muito de avaliação psicológica, avaliação neuropsicológica. O meu tema é avaliação neuropsicológica, mas avaliação psicológica como um todo é uma coisa que eu gosto muito. Depois eu fiquei sabendo, eu vi na prática grupos de mulheres que engordavam com o objetivo de poderem ser elegíveis para cirurgia bariátrica. Acontece muito. Num dos slides da Isa, ela colocou que os pacientes acima de 40 de IMC, eles não precisam apresentar nenhuma comorbidade para serem elegíveis à cirurgia bariátrica. Então, talvez você já tenha escutado algum paciente falar para você que o médico disse engorda para fazer, e parece um grande absurdo, né? Mas, na verdade, essa orientação do engorda para fazer é porque, se você não tiver nenhuma comorbidade, só poderá ser autorizada essa cirurgia se o seu IMC for superior a 40. Então, é um comportamento completamente disfuncional, mas bem comum, porque entende que vai se resolver esse problema mais rapidamente, né? Então, eu vou engordar, vou fazer cirurgia e vou perder peso mais rápido do que se eu tivesse que me submeter a uma reeducação alimentar e atividade física, né? Uma outra e aí coisa... a gente questiona também a formação dos médicos, né? Tem toda uma questão ética envolvida nisso, né? Ética e econômica, inclusive, porque economicamente a cirurgia é muito mais interessante do que uma consulta com um nutricionista. Então, existe uma lógica que impera também dessa venda da cirurgia bariátrica, que alimenta esses dois fatores, né? Um desejo da nossa sociedade de resolver tudo muito rapidamente, e uma questão econômica, que é o alto custo de uma cirurgia para o plano de saúde. Então, vocês podem ver num dos gráficos que a Isa colocou também, que existe uma crescente, né, desse procedimento sendo feito pelos planos, porque isso é rentável. Isa, quer completar alguma coisa do que eu disse para a Érica? Tudo bem, Fernanda? Vi que você abriu sua câmera. Não? Fernanda, o Luiz está querendo falar aqui, só que o microfone dele está bem baixinho. Esse dá para ouvir agora?
Acho que melhorou, Luiz. Melhorou um pouquinho. Melhorou um pouco. Fernanda, tudo bem? Eu sou Luiz Antônio, eu faço parte da equipe do professor, né? E assim, eu penso que a profissão do psicólogo ela é uma profissão que é muito necessitada de estudo, né, o tempo inteiro, né? A gente estuda o tempo inteiro, inclusive a gente só se mantém nessa profissão, a gente só se consegue se manter, continuar nela, se a gente continuar nessa função, estudando e lendo e pesquisando e tal, né? E na realidade, assim, a gente tem essa profissão e não tem, assim, hoje, pela situação sociopolítica que a gente vive, né? Enfim, essa crise toda, não tem como a gente escolher uma coisa só para poder trabalhar. Eu vou trabalhar só com cirurgia bariátrica, vou trabalhar só com adolescente, vou trabalhar só com neuropsicologia, né, e tal. Então, a gente tem que se virar nos 30. Eu atendo em consultório, graças a Deus, amo fazer esse trabalho, eu acho isso importantíssimo, porque é ali que é onde eu coleto a grande maioria dos conteúdos, né, dos dados assim importantes para que eu possa trabalhar. E a cirurgia bariátrica, eu tive, tenho também às vezes algumas oportunidades de trabalhar e acompanhar alguns pacientes no pré-cirúrgico, né, no pré-bariátrico, no pós-bariátrico. E também ouvi dizer também, você falou aí sobre essa questão econômica, que realmente eu também já ouvi lá em Niterói que teve paciente que em cima da maca deu uma crise e ela já estava em procedimento para poder ir fazer a cirurgia, mas ela deu uma crise, mas mesmo assim o médico conversou e, enfim, induziu a menina a fazer a cirurgia e ela logo depois soltou uma. Depois ela foi e fez a cirurgia e, enfim, ela morreu porque um dos grampos soltaram e ela teve uma infecção generalizada, enfim, é difícil, né? Realmente, muitos médicos ainda não... É difícil, né? Tem muita coisa muito ainda a definir, né? E a melhorar, assim como tudo na vida da gente e nesse contexto também. Aí eu tenho alguns pacientes que eu acompanho lá até hoje, né? E eu percebo também que, como você fala, é de uma origem psicológica, o biológico, né? Ambas as coisas, uma contribui para a outra, né? Tanto a questão biológica, né? Porque existem as questões da grade genética do sujeito, enfim, das tendências, e também a questão também psicológica, né? Principalmente aquelas que são relacionadas ao vício, né? Então, assim, eu queria saber, porque eu não percebi ali, mas eu acho que, claro que deve ter no seu trabalho em algum momento, né, ali, a questão da família, né? Porque, por exemplo, quando nós temos um problema de vício dentro de casa, quer dizer, quando eu me incluo nisso, porque eu posso viver uma situação como essa, né? Ainda não tem na minha família uma pessoa que tenha um problema de obesidade, mas tive uma grande amiga que há pouco tempo morreu de obesidade, né? Assim, uma grande amiga, uma irmã. E aí a família toda, né, tinha um problemas mentais, enfim. Essa era uma das pessoas que eu acompanhei como amigo, né, não como terapeuta. Eu não tinha como ser terapeuta dela, mas a gente conversava. Então eu percebo assim que a família ela tem um papel muito importante nesse processo, porque ela é uma co-obesa mórbida, né? Porque, por exemplo, não é a mesma coisa de você pegar uma pessoa com vício, né, com dependência, e trazer, ela vai para a terapia, ela faz todo aquele trabalho e volta para casa, e as pessoas começam a fazer o uso da bebida, ou da maconha, ou do cigarro, ou fazer o uso de algumas coisas que vão contribuir para que essa pessoa possa sentir vontade de cometer o delito de colocar a vida em risco. Então, assim, acho o seu trabalho extremamente importante, muitíssimo importante. É claro que é muito importante, né? Porque a gente vive uma realidade assim grotesca, né? Com relação à questão desse tipo de doença, né? A família nesse processo, assim, vocês chegaram a ver alguma coisa em relação à proximidade, à aproximação da família, o papel da família ali, coadjuvante ou não, né? Porque ela também
me parece que entra também, se há uma família comprometida, né, alguém que vai fazer uma cirurgia, coloca aquela pessoa em risco, né? E tipo assim, poxa, eu vou colocar uma pessoa em risco, é o meu pai, a minha mãe, meu esposo, né, minha esposa, vai ficar linda, maravilhosa e tal, mas o que eu estou fazendo efetivamente para poder manter a minha esposa naquele padrão? Porque ela vai ter que seguir, não depois um processo mais light, não posso comer isso, não posso comer aquilo, porque qualquer coisa que possa acontecer e sair do controle, ela vai engordar novamente. E qualquer coisa que possa acontecer que comprometa a vida psicológica dessa pessoa vai, de uma maneira ou outra, fazer com que essa pessoa possa voltar a comer, né? Enfim. Como é que ficou assim essa questão, meu anjo Fernanda, assim, porque eu acho, né, assim, que do trabalho da família, a família em relação a isso, como é que você chegou a ver alguma coisa em relação a isso? Você viu e como é que Nesse estudo especificamente não, né, que foi uma revisão sistemática, mas no outro que está sendo publicado, foram entrevistados 10 pacientes no pós-cirúrgico, e alguns dos critérios foram investigados, inclusive esse, né? O suporte familiar é bem importante. Primeiro, que a alimentação, na nossa cultura, ela tem... E aí, às vezes, quando eu falo cultura, eu estou falando, inclusive, cultura familiar, né? Muitas vezes são hábitos que são compartilhados e que a pessoa vai precisar conviver naquele espaço, tendo que mudar internamente uma dinâmica, né? Eu costumo brincar, ninguém aqui quando vai comemorar alguma coisa fala, ai, que legal, fui bem na prova, vamos comemorar correndo. A gente não faz isso, né? Vamos comemorar comendo uma pizza, vamos comemorar tomando um chopp, né? A gente se reúne para comer, as nossas comemorações, os nossos eventos, todos, né, enfim, são em volta da mesa, a gente tem essa cultura, né? A cozinha é o lugar mais quente, mais caloroso, mais afetivo da casa, a gente reúne, está comendo, está bebendo. E essa pessoa, né, no pós-cirúrgico, ela vai continuar fazendo parte daquela dinâmica, né? Isso é uma outra questão, muitas vezes o desdobramento do pós-cirúrgico traz também esse tipo de adoecimento, né? Que é a vigorexia, a evitação total de assuntos que não sejam assuntos que falem sobre alimentos saudáveis, prática de atividade física de uma forma desregulada, né? Evitar conviver com outras pessoas que não falem só de comportamentos de saúde, que quando, numa medida elevada também, vai ser considerado como patológico. Mas, sim, esse preparo da família, esse entendimento da família de como é o acompanhamento no pós-cirúrgico, entender qual é o impacto da família, qual é a influência da família nessa tomada de decisão desse sujeito, né? Então, essa investigação, por isso a gente pensa na avaliação psicológica como uma avaliação psicológica clínica, né, e holística, porque a gente considera que não deve se investigar só o sujeito, mas o sujeito e todas as suas variáveis. No serviço de saúde pública, inclusive, é estipulado, né, instituído ali um cuidador que acompanha esse sujeito nas reuniões, né, que passa por entrevista, como sendo aquela pessoa que vai apoiar diretamente ali no pós-cirúrgico. Na iniciativa privada, você fazendo isso no consultório, às vezes é um pouco mais difícil, né? Porque, enfim, a pessoa não te dá esse acesso a um familiar, a um cuidador, mas de alguma forma, pelo menos nas entrevistas, a gente vai tentando entender como é que se dá essa dinâmica e esse suporte familiar. O quanto, de fato, aquele ambiente que ela está inserido, porque quando a gente pensa na questão alimentar, é muito semelhante à questão das adicções, né? Se você tem um comportamento compulsivo, é possível que, num primeiro momento, você precise se afastar daquele contexto, né? Ou que você tenha um contexto favorável para que o comportamento de saúde se faça presente. Então, a família tem uma influência muito grande, assim, no cuidado no pós-cirúrgico e no quanto de influência tem dessa família nessa tomada de decisão, né? Isso, sem dúvida, é muito importante. A gente, só um pontinho, a gente vê que a própria portaria, né, que vai regulamentar esses cuidados da pessoa obesa com sobrepeso, ela não traz esses fatores, né, psicológicos, sociais, que contempla
o apoio familiar, ela coloca apenas critérios médicos. Então, seria um ponto, né, para que entre em vigor, que seja regulamentado para o profissional utilizar na sua prática, que a gente vê que é muito importante. Até no trabalho com Fernanda, a nossa professora e a Fernanda Correia, das características que elas pontuam, né? E a das primeiras seria a existência desse apoio familiar, que é muito importante, que ainda não está regulamentado. E às vezes é necessário, né? Infelizmente, o profissional por si só é necessário que haja uma resolução, que haja uma portaria, para que ele venha estabelecer esse critério na avaliação. Porque também, assim, já pensou? Porque é aquela pessoa que não tem família, né? Porque tem pessoas que não têm família e aí precisa fazer a cirurgia e às vezes a grande dificuldade é que é um vício, né? Por exemplo, a pessoa ela vai precisar de alguém realmente que cuide dela, alguém que fique com ela, né? Também depois desse pós-cirúrgico, ficar sozinha também é um risco também, né? Então, assim, é bem complexo, né? Envolve tantas coisas, né? A vivência pretérita da pessoa, né? Se teve algum outro tipo de coisa associada para esse tipo de comportamento, né? Tanta coisa, né? Que envolve isso, né? É tão complexo, né? Assim, é muito difícil, né? Por isso, inclusive, Luiz, esse ponto que ainda é uma discordância, né? De um protocolo, de uma bateria, porque, como você mesmo sinalizou, são muitas variáveis, né? Se você está pensando numa avaliação de critérios seletivos, aí você sim poderia, porque inicialmente, quando alguém pensa na cirurgia bariátrica, do meu ponto de vista, isso é um erro, ela toma como referência uma avaliação com características de avaliação seletiva. Então, é como se fizesse um checklist, né? Não pode isso, não pode isso, não pode isso. Tá? Mas o que a gente percebe não só nas pesquisas, mas quem tem a prática da clínica, é que sim, existem muitas variáveis que demandam de um olhar clínico, de um entendimento daquele fenômeno, né? E por isso talvez não fosse tão fácil, né, ou tão produtivo se pensar num protocolo de avaliação, né? E sim se eleger ali características mínimas a serem avaliadas, mas não desconsiderar que existe ali um fenômeno particular, assim, do meu ponto de vista, né, dessa avaliação enquanto uma avaliação clínica, e que deve considerar o sujeito como sujeito único, assim, entender os motivadores, né, promover uma discussão. Eu acho que é a única diferença, né, já marquei isso aqui, talvez a grande diferença dessa avaliação para a avaliação clínica seja trazer o processo de psicoeducação para esse contexto. Porque numa avaliação clínica, né, conceitualmente, a gente não tem tanto esse espaço. Mas eu acho que esse momento de discutir, de entender essa tomada de decisão, de fazer refletir, às vezes, sobre alguns comportamentos. A gente não chamou tanto atenção desse ponto na nossa apresentação, mas a cirurgia bariátrica ela é a última alternativa. Então, a cirurgia bariátrica ela deve ser sugerida uma vez que uma reeducação alimentar com acompanhamento fracassou, uma vez que a atividade física tenha fracassado, né? Uma vez que todas as outras tentativas, que não tentativas tão invasivas como a cirurgia bariátrica, tenha fracassado. E a gente recebe pacientes que nunca nem tentaram uma reeducação alimentar e que verbalizam isso claramente: eu não gosto de fazer atividade física, e aí, como eu não gosto de fazer atividade física, eu prefiro fazer cirurgia bariátrica, que é mais rápido. Mas a proposição da cirurgia bariátrica não é essa, né? Ela nem exclui a necessidade da educação, do exercício físico depois. Exatamente, né? Porque é isso que se percebe como uma grande distorção. É vendido mesmo como quase que uma mágica, né? Você emagrece e torna-se magro pelo resto da vida, como se você não tivesse que mudar hábitos alimentares também, né? E não só alimentares, mas hábitos do cotidiano. Então, mesmo com a cirurgia, exigirá de você um novo modo de viver, no que se refere aos aspectos da alimentação, da atividade física, privações que você passa a ter no pós-cirúrgico, né? Então, tudo isso é importante de ser discutido no contexto da avaliação e nesse momento de psicoeducação. Oi, Aline.
Desculpa, é que a Aline tinha levantado ali a mãozinha. Ai, desculpa, Aline, eu não tinha visto. Obrigada. Agora vou tirar a mão, vou baixar. É um prazer, Fernanda e Isabela, recebê-las aqui no grupo. É uma temática importante e pontua a contribuição do psicólogo nesse campo, não somente clínico, mas também em pesquisa. E aí essa discussão trouxe várias... A gente vai trabalhando muito, né? E eu sempre digo que o psicólogo ele tem essa missão de mostrar onde a psicologia deve estar, são as contribuições. E essa pesquisa, ela direciona, mostra a importância, vocês estão mostrando o científico, a ciência e a contribuição da psicologia nesse campo. E quando você falou da importância... foi tantas informações que eu acabei me embolando aqui. Vou começar com a revisão sistemática, né? Percebi que é uma pesquisa focada no pós-operatório depois da apresentação vem uma discussão também em relação a isso, do pós, a importância da equipe, não somente multidisciplinar, mas transdisciplinar, né? Porque aí não fica aquela questão só da questão do alimento, da relação, e outra, não fica a questão da nutrição, vamos dizer assim, eu vejo também a relação das crenças, representações, valores que aquele paciente tem com aquela comida, o ato de se alimentar, é essa relação, né? E aí, quando eu acho que foi a Isabela que trouxe, eu acredito ou foi você, Fernanda, da questão do médico, incentivando, então foi a professora, Fernanda, incentivando ser uma candidata, o candidato poder ganhar a cirurgia, vamos dizer assim, esse ganhar, né? Vamos botar essa palavra. E aí nós entramos em discussão na questão do pré. Quando traz essa relação do médico-paciente para ser um potencial de ganhar essa cirurgia, esse beneficiado, também traz a discussão do pré, né? E aí eu fiquei pensando aqui na minha cabeça, a minha prática é muito focada no hospital, maternidade, né? E aí eu vejo grupos focar na questão o projeto Cegonha, é muito famoso no Sistema Único de Saúde, né? Fazer um grupo educativo, passar algumas informações, o que é esperado. E eu falei, meu Deus, seria interessante, eu não sei se tem já um grupo com essas pessoas potenciais que desejam fazer a cirurgia bariátrica, fazer um grupo, né, terapêutico, psicoeducativo, vamos dizer assim, levantar esses pacientes, quais são suas representações, né? Como eles interpretam essa cirurgia, né? E trabalhar isso. Eu acho super válido, tanto antes como depois, né? Então, assim, eu gosto muito de grupos, sabe, Fernanda, professora? Eu vejo a eficácia disso. Sim. A união das subjetividades, vamos dizer assim, né? Então, eu acho muito rico, né? Claro que a sua pesquisa é pós, eu só estou trazendo... Não, claro, você está certíssima. Nós tentamos até na universidade, no semestre passado, criar um grupo de voluntários para que a gente pudesse fazer grupos focais e, né, discutir um pouquinho disso, mas nós não conseguimos voluntários, né? Foi uma pena, mas nós tínhamos esse interesse em fazer na universidade, depois veio a pandemia, tudo mudou, mas eu espero que em breve, talvez agora até de forma remota, não sei, seja até mais fácil, porque a gente tinha um dificultador dos grupos que precisavam acontecer na parte da tarde, e isso nós sabemos que nem sempre isso é um horário viável, né, para todo mundo. Mas era uma intenção nossa, assim, ter um grupo de pacientes que pudesse ter ali um grupo focal. Na nossa pesquisa de autoestima já era o nosso desejo, nós queríamos fazer grupo, mas nós não conseguimos, e por isso a gente acabou mudando a metodologia e entrevistamos.
mas eu concordo com você que quando a gente propõe isso no grupo, as discussões são mais ricas, né? Porque a experiência de um vai contribuindo e trazendo memórias das experiências dos outros, eu também curto muito. Mas até o momento nós não conseguimos. Espero em breve que isso seja possível. Eu espero. E assim, eu fiquei muito preocupada, viu? Essa questão da busca da cirurgia bariátrica é muito invasivo. É um procedimento muito invasivo. Eu achava que eu esqueci o nomezinho desse procedimento, que é inserido o balão no estômago, né? Uhum. E aí a consequência também, o pós-procedimento, também não é nada fácil. Não, não é. Mas e o quanto bom, a gente no modelo remoto a gente fica meio perdido no tempo, né? Mas agora recentemente eu escutei uma fala de uma, eu não conheço, mas pelo programa que ele estava era uma celebridade, assim, e me causou um espanto o quanto de fato as pessoas estão suscetíveis a prejuízos biológicos em busca de uma imagem corporal satisfatória, né? E aí a fala dele é que ele já tinha feito mais de 50 procedimentos. Desses 50 procedimentos, 3 tinham sido a utilização do balão gástrico. E aí o que ele disse foi, conforme a gente vai colocando o balão, a gente vai perdendo menos peso. Quando a primeira vez eu perdi 20, estou chutando os números, tá? Realmente não, mas assim, é gritante, né? Mas ele falou, da primeira vez eu perdi 20, na segunda eu perdi 15, na terceira eu perdi 10. E aí o médico disse para mim que se eu colocar pela quarta vez, eu devo perder só uns 5 quilos. Então eu estou pensando se eu vou colocar. Então olha a lógica, né? Olha como é que a gente está construindo uma lógica de lidar com o nosso próprio corpo. E aí a pergunta foi, mas você não acha que é um procedimento muito invasivo, né, e que pode trazer prejuízos clínicos? Ele falou, mas é mais rápido do que uma dieta. Então, esse é o pensamento, né? Assim, vou fazer porque é rápido, né, porque me traz aí um resultado de perda de peso com maior rapidez, né? Mas enfim, que a longo prazo traz para a gente prejuízos ainda mais graves, que pode levar a óbito, inclusive. Olha, eu espero que essas taxas não sejam igual aos partos cesariana. Parto cesárea altíssima aqui no Brasil, e eu espero que esse movimento de cirurgia bariátrica caia, não cresça, porque está a revelia, está uma distorção da necessidade desse procedimento, né? E futuramente a redução do estômago, possivelmente o paciente pode desenvolver um tipo de câncer. Sim. E isso não é dito. As consequências desse ato, né? É exatamente isso, Isabela, não é dito, né? Quando você pensa numa proposta de cirurgia bariátrica no sistema de saúde público, né? Essa pessoa vem sendo acompanhada, até que de fato se percebe durante alguns anos que ela não tem tido sucesso na perda de peso e que isso está trazendo um prejuízo para a saúde dela pontual, real, né? E aí se mensura isso, né? Então, entre fazer cirurgia bariátrica e ter esses outros complicadores futuros, como, por exemplo, né, uma complexidade maior que pode evoluir, inclusive, para um câncer, naquele momento, uma tomada de decisão mais prudente. Mas na iniciativa privada isso não acontece. Então, o tempo entre indicação e cirurgia é muito curto, e o que é dito é isso, né? Então, olha, para você perder peso, na cirurgia bariátrica, você no primeiro mês vai perder em torno de 10, 15 quilos. É isso que é dito. Né? Então, a pessoa, quando busca uma cirurgia bariátrica na iniciativa privada, a relação dela é com o peso. Né? Ela foca na possibilidade dessa perda do peso que acontece realmente, é rápido, você perde muito peso rápido. Mas o que isso te traz como prejuízos podem ser fatais ou te acompanhar aí ao longo de toda a vida. Né? Teve um colega que ele colocou aqui, eu não sei levantar a mãozinha, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu não consegui falar o nome dele. Felipe. O som, Felipe. O áudio. Nós estamos te ouvindo.
Pronto, e agora? Tá me ouvindo? Sim. Sim. Tá bom. Eu não sei se a Érica queria falar alguma coisa depois da Aline, mas Não, eu falo depois de você, é uma tá pergunta. bom. Eu cheguei, já estava mais ou menos no meio da apresentação, que eu estava esperando em outra sala virtual, me enrolei aqui, mas consegui pegar boa parte da fala da Isabela e gostaria de agradecer e parabenizar pela apresentação, achei bastante interessante, né? E queria fazer uma pergunta em relação ao número de estudos, né? Mas antes eu queria chamar a atenção assim para de fato como a nossa relação com a comida, né? Acho que todos nós é algo que não só perpassa não é só social, mas também fisiológica, né? Comer causa uma série de descargas aí, né, hormonais e neuroquímicas que deixam a gente em estado de prazer, de excitação, né? Então, eu sou da área da TCC e tenho uma colega agora juntando os transtornos, pegando carona aí no que o Luiz falou, né? Os transtornos mais aditivos, assim, né? E chamando de transtornos do exagero, né? Então ela está colocando, inclusive, a Renata Brasil que faz isso, a comida, né, a compulsão pela comida como uma adicção também, né, e pegando o mesmo gancho do que ela causa no cérebro, que é muito semelhante a drogas lícitas e ilícitas. Mas a minha pergunta para vocês é, por que vocês acham que, embora o número de bariátricas esteja crescendo tanto, o número de estudos sobre isso, né, sobre a avaliação propriamente dita, né, está diminuindo, né? Por que vocês acham que isso está acontecendo? Eu acho que deveria ser o contrário, né? Quanto mais uma coisa sobe, mais a outra sobe também. Eu estou falando com o Felipe, né? É o que a gente está alimentando expectativa, né? Eu não sei, Felipe, se você é da área de avaliação psicológica. Eu acho que o que acontece, assim, nós não temos tantos pesquisadores especificamente, né, ou profissionais que trabalhem especificamente com avaliação psicológica. Então, boa parte das pessoas que me procuram para fazer supervisão, e aí não tem nem como fazer supervisão, na verdade, supervisão é supervisionar, é uma prática que você já conhece, né? Mas são profissionais da clínica e que, em algum momento, alguém solicita uma avaliação para cirurgia bariátrica e ele, acaba fazendo sem que necessariamente conheça um pouco desse processo, né? Então, embora a gente não esteja falando de um processo tão recente, porque o psicólogo começa a compor essas equipes na década de 90, eu acho que levou um certo tempo até a gente perceber esse movimento grande do aumento das cirurgias bariátricas, porque isso de alguma forma aparecia meio que pulverizado. Diferente quando a gente fala de porte de arma de fogo, onde você especificamente tem que ir num psicólogo que está cadastrado, e aí esse grupo é um grupo que se articula e consegue perceber que tem um movimento diferente, né? Na cirurgia bariátrica isso não aconteceu, eu digo por mim, né? Então o que me fez pensar em estudar isso? Uma vez numa reportagem do Fantástico, eu vi que as pessoas estavam fazendo o seu segundo e terceiro procedimento bariátrico. Eu falei assim, mas como assim, né? Eu imagino que se você está precisando fazer de novo, é porque talvez alguma coisa tenha falhado no pré, e isso me gerou uma dúvida e eu fui estudar isso. Mas assim, eu tenho poucos colegas que estejam especificamente trabalhando no contexto da cirurgia bariátrica. Então, eu acho que é um pouco disso, tá, Luiz? Assim, de nós não termos dentro dos programas, talvez, de avaliação psicológica, tantas pessoas focadas no estudo desse tema. Mas do meu ponto de vista, é uma urgência, assim, né? A gente percebe essa crescente aí nos últimos 8 anos, pelo menos. Mas eu creio que seja por isso, não sei te responder se é isso, né? Mas, assim, a minha percepção do fenômeno é essa. Ótimo, obrigado. Interessante. Posso perguntar? Pode. Fernanda, eu gostei muito quando você disse que você não acha que um protocolo fechado ia ser o suficiente para dar conta por essa necessidade de fazer uma psicoeducação e um processo avaliativo que levasse em consideração com o tempo da pessoa, até de entender a complexidade dessa cirurgia. Mas eu queria saber se você acha que não seria bom
pelo menos esquadrinhar algum tipo de instrumento necessário e algum nível de score, porque eu vi que você apontou alguns fatores do Big Five, e aí isso ficou para mim. Eu tinha até anotado para perguntar e eu esqueci de perguntar. Eu entendo, sim, que talvez pensar numa resolução que fale do tipo de instrumento seja oportuno, né? Então, quando a gente compara com porte de arma de fogo, a Polícia Federal determina que você tem que ter um teste preditivo e um teste expressivo. Eu entendo que, por ser uma avaliação compulsória, então o paciente na iniciativa privada, ele vai te procurar para fazer cirurgia bariátrica, ele vai pagar para fazer cirurgia bariátrica, mas, na verdade, ele está aí por uma determinação de resolução, né? Então, ele precisa de um atestado psicológico para que, de alguma forma, essa cirurgia possa acontecer. E a minha base de estudos, né, meu mestrado e meu doutorado é em instrumentos psicométricos. Eu creio na importância, né, e defendo e trabalho com isso, mas quando a gente pensa numa avaliação compulsória, você ter ferramentas que tirem um pouco dessa condição de manipulação dos dados, eu acho que pode favorecer, né, numa avaliação mais fidedigna. Então, eu acho que talvez esse seja um caminho, né? Vou dizer eu acho porque, enfim, ainda não é um dado, mas eu entendo que você pensar numa proposta de avaliação da resolução que diga ali para você a importância de um processo utilizando testes psicológicos, sei lá, validados pelo Conselho Federal, talvez, né, pelo SATEPS, ou que pense na obrigatoriedade de um tipo de instrumento como projetivo ou expressivo, eu acho que pode ser um bom caminho, ao contrário de você determinar, né, um protocolo de avaliação. Não sei, mas isso está ainda no campo das ideias, mas hoje, se você me perguntasse, eu diria sim, eu acho que pode ser importante. Eu quando faço assim, e eu acho que pode ser importante. Te respondi? Sim, bastante. Sim. E com relação aos scores, né, você viu que eu citei ali o neuroticismo, a conscienciosidade, né, o neuroticismo como sendo, falando das características da impulsividade, e a conscienciosidade como sendo uma condição de adaptabilidade, né, às rotinas terapêuticas, às restrições alimentares. Então, é uma proposição, a Correia é a Marcela Correia, esse material foi um material que nós publicamos numa revista, num livro do Conselho Federal de Minas, depois, se alguém tiver interesse, a gente pode disponibilizar, mas nós não temos ainda nenhum estudo, e eu não sei se algum outro colega está fazendo, assim, eu realmente não sei, que tenha dados que possa pensar aí num critério de corte no que se refere aos scores. Isso nós não temos, mas, assim, mapeando algumas competências e alguns estudos, nós entendemos que aquelas características ali são importantes na hora da avaliação. Essa pergunta que o Felipe fez, desculpa, assim, eu achei ótima, né, essa pergunta, né? Imagina só, né? Tanta gente fazendo cirurgia bariátrica e tão pouco estudo, né, brasileiro, né? Eu acho que a gente poderia até pensar eu teria interesse em fazer assim, até a gente do grupo mesmo, até para contribuir. Oba! Acho ótimo. Eu quero ressaltar que o nosso estudo, a nossa revisão foi em 2018, né? Mas depois disso, nós tivemos uma colega que está sendo orientada, não sei se ainda está, ou se já finalizou, pela professora Lúcia França. Ela foi indicada, acho que até pelo Hernandes, pelo CONAP, que está estudando também cirurgia bariátrica. Fernanda, eu deveria ter te ouvido há mais tempo, porque eu sou o co-orientador desse doutorado. Eu lembro que você iniciou. Porque aí eu seria mais eficiente na minha função. Mas, na realidade, eu estou ali muito mais para ajudar a Lúcia, né? Nessas questões da estatística e da validação daqueles instrumentos que elas utilizam ali, né? E como é num contexto tão singular,
né? A gente viu por bem dar uma olhada nas propriedades psicométricas daquelas medidas, né? Embora elas já sejam bastante utilizadas. Ali está sendo usada a escala do Rosenberg, né? Da autoestima, e ela teve um desempenho esperado, né? E que mais que se usa ali? Se usa... tem uma escala criada pela Maria Cristina Ferreira, sobre imagem, né? Satisfação com a imagem corporal, que ela tinha apenas um estudo mais assim exploratório, não é? Com análise de componentes principais e coisas assim. Então a gente avançou um pouquinho assim, não é? E a outra que é bastante utilizada, que é aquela de bem-estar psicológico, né? Da RIF, né? Mas todos os instrumentos, claro, tiveram algumas reespecificações, algumas alterações assim, itens, não é, que foram excluídos e tal, mas mantiveram mais ou menos aquele modelo esperado, né, com esses dados Mas a Lúcia também não é uma especialista nesse assunto, né, Fernanda? Na realidade, tu teria sido esse teu conhecimento, que eu estou assim impressionado com vocês duas, né? Com a competência de vocês e realmente tu terias sido uma orientadora aí, né? Bem melhor do que nós dois, provavelmente. E a Sandra também, que é a orientanda, ela não é psicóloga, né? Então ela vem da área assim da estética, né? Ela tem uma formação, alguma coisa que eu não sei direito o nome, mas é relacionado com a estética, né? Mais com a estética. E, claro, aí ela não tem todo esse substrato psicológico, essa condição, não é, de poder discutir essas coisas, nem tem a experiência clínica que vocês têm, não é? E vai ficar um estudo interessante, assim, não é? Procurando ver, porque ela tem aquela amostra de pessoas no pré e no pós, né? E algumas ela conseguiu que fossem pertencentes aos dois grupos, né? Está sendo interessante, um pouco difícil por causa disso, porque não há essa expertise envolvida ali, não é? Nem dos orientadores, nem da própria orientanda. Agronomia, professor. Ela é formada em agronomia, mas aí ela tem um segmento aí na área da estética, né? Ela também tem alguma coisa, um mestrado, eu acho, nessa parte, né? E trabalha profissionalmente nisso. Mas é fantástico, né? Eu interrompi um pouco o que tu estavas dizendo, aí fiz essa intervenção, né? Mas eu fiquei muito impressionado com a apresentação de vocês, né, Fernanda? E eu vou dizer assim que, dadas as devidas proporções, né, porque vocês evidentemente estão em estágios diferentes nesse processo, né, o futuro de vocês duas é brilhante, não há dúvida nenhuma, né? A Fernanda já está construindo, tenho acompanhado essa carreira dela, né, desde o tempo que ela era orientanda lá, daquela professora brilhante também, né? Muito brilhante. Então, tem saído, né, dessa família, digamos assim, não é? Realmente tem saído pessoas brilhantes, né, Fernanda? E tu és mais uma dessas, sem sombra de dúvida. E em pouco tempo tu vais estar aí, né, com grande destaque. Tu já estás caminhando para isso, dentro dessa nossa área da avaliação e essa expertise aí que tu estás construindo muito bem, né? Bom, e essa tua pupila aí que tu trouxeste aí, não... promete, não é? Promete da mesma forma, né? Então, tu também está de parabéns, porque eu acho que tu és responsável também por isso, né? Tu, de alguma maneira, és responsável pelo fato do Wanderson também estar aqui conosco. Acho que tu também estivesse lá botando um pouco a mão nisso, né? Nesse início do Wanderson lá. E eu te agradeço muito, né, porque tu estás nos enviando aqui, não é? Assim, com devido respeito, né?
essas pessoas são a nossa matéria-prima aqui, né? Nesse sistema de produção que nós temos aqui no pós-graduação. Precisamos de gente, né? E de gente qualificada e motivada, com vontade de aprender e de crescer e de seguir essa carreira, né? Então, eu também sou muito grato, porque eu recrutei, meio sem querer, eu recrutei o Wanderson lá no CONAP, né? Quando eu fiz um convite para ele lá, e ele no fim... Mas eu queria também te dizer, Fernando, que nós aqui até por essa necessidade que temos, não é? E como tu tens esse celeiro lá, nós temos um laboratório aqui que está aberto, né? Justamente a isso, né? Os alunos que tiverem, né, vontade, tiverem motivação, eles podem vir aqui, eles vão ser inseridos aqui no nosso grupo, né, como já tem vindo alguns, o próprio Wanderson, ele está aí já há 1 ano antes de entrar oficialmente para o mestrado, né, porque as pessoas também vão, né, tu sabes, vão participando disso, vão tendo a oportunidade de conhecer pessoas assim como tu, pesquisadores sérios, não é? E que trazem conhecimento e vão se formando aqui, vão se preparando até para poder concorrer para essas vagas, né, que nós oferecemos aqui. E eu acho que é importante essa aproximação, né? Muito importante. Essa menina não teve a experiência dessa maneira, né? Ela já chegou direto aí né? Mas nós costumamos aqui, então eu quero que tu saiba disso, porque tu tens, não é, alunos qualificados lá, não é? Então, se tu quiseres compartilhá-los conosco aqui, saiba que eles serão muito bem-vindos aqui, serão recebidos, né? Bem tratados. Como é que é? A gente cuida direitinho. Bem tratados, né, Érica? Sim. A gente cuida direitinho. Mas a gente dá trabalho também. A Érica já começa a orientar alguns aí, né, nas suas práticas de orientação. E a Érica é meio carrasca, né? É bom que vocês saibam disso, né? Ela dá um afago com a mão e bate com a outra, né? Não é, Érica? Não, mas a gente procura justamente também envolver as pessoas no trabalho e tudo aqui, né? Veio aqui, quer trabalhar, quer fazer alguma coisa, né? Aliás, eu também gostaria de ressaltar, né, que a Isabela e a Fernanda hoje deram para vocês aí que estão fazendo revisões sistemáticas um show, né? Deram aí também um modelo, né, de uma revisão bem feita, bem relatada, né? Bem apresentada e tudo, né? Olha o Wanderson, que está aí na revisão sistemática, o Luiz, né, que está aí também apanhando dessa revisão sistemática, né? A capacidade de síntese, ao mesmo tempo de profundidade, de detalhes, né? Que ela nos trouxe aqui, não é? Então, vamos aproveitar esse modelo aí também, hein? Que a Isabela já chegou aqui dando show aí, não é? Junto com a professora Fernanda. Bom, nós estamos... Vocês querem falar mais alguma coisa para ela? Eu gostaria de mais uma vez agradecer, né, a oportunidade, agradecer a acolhida, né, dizer que será uma enorme, né, um privilégio para os alunos poderem participar do grupo com vocês, né, podendo aprender, experimentar e, inclusive, ter a oportunidade, né, de vislumbrar um mestrado no grupo de vocês. Eu sou de uma universidade privada, nós sabemos que a pesquisa na universidade privada muitas vezes não é tão valorizada, né? Então, os meninos fazem isso sem nenhum tipo de às vezes, inclusive, reconhecimento da instituição. Boa parte deles são voluntários na pesquisa, né? Estão ali em busca realmente do conhecimento e da possibilidade de uma inserção, né, ou de uma progressão profissional. Então, eu tenho certeza que para eles vai ser uma experiência muito enriquecedora. Eu te agradeço pela oportunidade de acolher aí os meus alunos. E tu só não estarás na privada se tu não quiseres, na pública, digo, desculpa, Fernanda, porque com o talento que tu tens, com a capacidade que tu tens, é questão de tempo, não é? Se tu tiveres essa vontade, sem sombra de dúvida, tu estarás aí entre as melhores universidades públicas brasileiras, né? Porque esse é o lugar que tu mereces, não resta dúvida nenhuma.
E acho que tu está sendo generosa também, porque tu está encaminhando essas pessoas todas, né? E isso é um trabalho também importantíssimo, né? Que tu estás fazendo. A gente tem muito a agradecer a ti, né? Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, que eu sou um falastrão inveterado, né? Podem me interromper e falar, né? Se quiserem. Então, eu tenho a agradecer muito a Fernanda, né? Que ela tenha vindo aqui, né? Acho que foi um show, né? E vai estar gravada aí também, né? O Anderson vamos poder rever e colocar aí para outros que quiserem assistir, né? Vocês realmente brilharam muito, né? Nesse vídeo. E os participantes também, porque acho que fizeram perguntas também muito inteligentes, né? E também levantaram essa bola para que vocês pudessem também, né, responder com a capacidade que vocês têm, né? Muito obrigado. Nós que agradecemos. Um abraço para todos e o GEPAP também está à disposição, tudo que nós pudermos ajudar, contribuir aí nos trabalhos, enfim, estamos à disposição. Esperamos vocês no próximo CONAP, né? Que sempre participaram de forma ativa. Vamos lá, que vem Esperamos vocês no próximo CONAP. Eu saí um pouquinho aqui, tive uma queda de internet, mas eu também queria agradecer pela oportunidade. Uma tarde assim incrível, eu nunca esperava em nenhum momento estar com vocês reunidos aqui nessa tarde. E assim, eu me sinto assim, sabe, muito satisfeita, muito realizada de estar com vocês e de ter participado, e agradecer a minha professora Fernanda, né? A professora Hernandes, a todos que estão aqui. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, Isabela. Você contribuiu muito conosco aqui. Muito. Então, um abraço.